Fala pra gente. Nossa, os pais da infância, né? Que eles caem do pedestal, o que é muito necessário, né? Voltando para o Freudinho também, eu não sei se é dele, porque é daquelas coisas que a gente lê na internet, mas eu acho muito bom, assim, é uma frase que fala que a gente precisa matar os pais antes que eles morram, fisicamente, porque depois é muito mais difícil, né? Quando a gente também está nesse processo de transição, quando a gente entra na adolescência, é quando a gente percebe, pensando na minha visão e na minha experiência, a gente percebe que os pais também são gente. E assim sendo, eles erram, eles choram, eles ficam irritados, eles às vezes não têm razão. Quando a gente é criança, a gente vê os pais, as figuras maternas, paternas, os cuidadores principais ali, como, nossa, como seres perfeitos que não erram. Tem muito aquele momento de da criança pensar, nossa, minha mãe é minha heroína, o meu pai é meu herói, e achar que eles são sempre perfeitos, que eles sabem de tudo, que vão resolver todos os problemas. De repente, na adolescência, existe essa perda de identidade no sentido, perda de identidade e também de vai para o campo do luto da gente perceber que os pais erram, eles não são perfeitos, eles não são infalíveis, eles envelhecem, eles sentem. Então, perceber tudo isso, eu acho que num primeiro momento é muito doloroso, mas conforme a gente vai trabalhando esse luto, vai passando esse processo, vai para o campo de humanização dos pais no sentido de essa relação poder ser ressignificada, de eu poder Uhum. tratar mais de igual para igual, mais de perceber, bom, essa pessoa erra, eu também erro. Essa pessoa cuidou de mim até então, em algum momento, porque isso vai chegar, eu posso cuidar dessa pessoa, não só os cuidados físicos e tal, mas cuidados emocionais. Eu posso talvez pensar melhor nas palavras que eu vou usar, eu posso ter todo esse cuidado. Claro que para chegar nesse lugar tem um monte de arranca-rabo, tem um monte de briga, um monte de discussão, muito mal entendido. E é a partir desse mal entendido que a gente vai rompendo mesmo com esses pais que eram os pais da infância e de repente a gente percebe que não são mais. E de repente eles caem desse pedestal e a gente fica muito bravo, né, quando vê que aquelas figuras que garantiam tudo, que sabiam de tudo, que eram muito certeiras, na verdade não, na verdade são humanos, né? Tem aquela E, música clássica do Legião Urbana, né, ou Como Nossos Pais, que diz muito disso. O que você ia falar? exatamente. E até, né, Nath, a gente também ter consciência que os filhos ter essa sensação de que os pais são heróis também é importante, né? Porque é Sim. nisso que eles vão se agarrar, é nisso que eles vão formando ali, né, o ser deles, o sujeito deles, mas que é preciso, né, os pais aí precisam entender que é preciso chegar essa hora que eles vão descobrir que a gente não é nada, né? A Exato. gente Eu fazia acho de que vai conta. exatamente. Que no fim das contas a gente está falando de desamparo, o desamparo humano faz parte da experiência humana, né? E do quanto a gente dá conta. Quando a gente é criança, a gente precisa muito ter algum lugar para se enganchar. A gente precisa saber que aquelas pessoas estão ali para gente, que aquelas pessoas vão dar conta do mundo para eu não ter que dar conta do mundo. Afinal de contas, eu sou uma criança, não tenho estrutura para isso ainda. No processo de adolescência, quando esse altar vai caindo um pouco, e esse altar só vai caindo porque eu já tenho uma estrutura um pouco melhor para lidar com isso. O que quer dizer que eu consigo olhar pelo menos um pouquinho mais para esse desamparo de, nossa, meus pais não dão conta de tudo. Não tem como proteger o outro do mundo, porque de fato não tem, né? E é muito assustador a gente pensar nisso. Tem aquele livro do Freud, que é o Mal-Estar na Civilização, que de algum modo ele vai falar isso, né? Ninguém é infalível, a gente não controla o envelhecimento do corpo, ou a mortalidade, ou os acidentes naturais. Quando a gente é criança, a gente nem pensa nisso, né? Porque os pais estão ali para garantir tudo isso, né? E de fato, isso que você trouxe é verdade. Quando a gente é criança, a gente precisa ter essa fantasia dos pais infalíveis. Eles precisam estar ali infalíveis. Do mesmo jeito que na adolescência, essa fantasia ela precisa começar a ruir um pouco. Para quando eu chegar na vida adulta, eu conseguir ser um adulto que consegue olhar de um modo um pouco mais honesto para o desamparo, né? É mais ou E menos, é um processo de passar, né? Aqui meus pais me seguram, em algum momento eu ando sozinho e no futuro eu, né, provavelmente seguro meus pais, né? Assim, não que sim, seja a regra, que seja obrigatório,
mas é mais ou menos uma linha, assim, para a gente entender, né? No momento, os pais que têm que dar o apoio ali, chegam Sim, um meio da vida ali onde cada um se cuida, e depois, geralmente, na velhice dos pais, os filhos que vão, né, apoiar e ajudar. E já sim. falando, quer falar algo, Nath? Não, pode falar. Não? Tá. Falando dos pais, a gente não pode esquecer que os pais de adolescentes também passam por lutos, né? Porque o luto, ele não é só do adolescente. Então, os próprios pais também passam por alguns lutos perante aquele filho adolescente, e que se os pais não aceitar o próprio luto que eles estão passando, aí vira uma coisa, né? Porque os pais não conseguem se encontrar, não conseguem dar apoio para os filhos, aí a coisa vai ficando cada vez pior. Então, falando de luto dos pais, a gente tem que considerar que os pais precisam fazer o luto pelo corpo do filho pequeno. O que, que é isso? É saber que aquela coisinha gostosa que a gente pegava, apertava, mordia a bochecha e tudo que a gente queria fazer, né? Aquela manipulação ali de apertar, de beijar, eu não consigo mais fazer. E eu, como mãe, né? Eu tenho que chegar na porta da escola e respeitar quando meu filho diz: mãe, beijo na porta da escola. Não, né? Porque é o início do processo dele, que ele está ali tentando encontrar um grupo, tentando ali, né, se alinhar com algo fora da família. E se eu não respeito isso, ele pode até vir a sofrer bullying, sei lá, né? As questões a gente nunca sabe. Então, assim, é muito importante que os pais se deem conta que aquela coisinha gostosa que a gente apertava não existe mais, né? Eles às Uhum, vezes até aceitam um abraço, um beijo em casa, nada em público, né? E às uhum, vezes os pais não têm essa aceitação, né? De falar assim, ah, ok, ele vai, mas em casa eu ainda consigo abraçar e beijar. Então nós, na posição de pais, precisamos aceitar esse primeiro luto que é nosso, não é dele. A identidade de criança, né? Como a Natasha falou, a gente precisa entender que eles não têm mais aquela identidade de criança, que eu dizia tudo e tudo eles confiavam, tudo eles acreditavam e tudo eles faziam. Então agora eles começam a ter opinião, eles começam a dizer: tá um sol de 40 graus, mas eu quero colocar moletom, né? Tá um frio, mas eu quero de camiseta regata, né? Então a gente tem que também ir conversando, tentando entender um pouco essa crise de identidade aí, porque eles vão começar a seguir o caminho deles. Já não é mais só aquilo que a gente fala. uhum. E a relação de dependência infantil. Então, às vezes essa coisa da dependência, né, que a gente estava falando, que a Natasha falou, às vezes a criança, o adolescente, ele vai bem nessa relação de dependência, ele consegue sair, ele consegue fazer as coisas dele. Mas os pais não conseguem deixar com que vá, né? Então, às vezes, os pais ficam ali segurando, os pais ficam querendo ter esse domínio total. E é um momento de, né, aí falando como pais, como cuidadores, é um momento que a gente tem que acreditar um pouco naquilo que a gente passou na infância para eles, Uhum. né? Então, todo o ensinamento que eu dei na infância, na adolescência eu vou ver sendo aplicado, né? Não é garantia, a gente sabe disso, mas também segurar junto comigo, não deixar com que faça nada, não vai garantir uma adolescência saudável também, né? Sim. Então, eu preciso dar os ensinamentos na infância e na adolescência eu preciso ir ali soltando um pouco e aí é trabalhar a gente, né? A gente precisa desse desprendimento.